Olha, primeiro, muito obrigado a todos vocês e estar aqui presente de forma virtual. Apesar que eu estou vendo vocês sentados aqui na frente, viu? Bom, nosso objetivo hoje é falar sobre inovação como vantagem competitiva. Por que isso? Porque acho que todas as empresas estão passando por esse processo agora. E a gente pode perceber isso cada vez mais. Então, quando a gente começa a falar de inovação como vantagem competitiva, eu gosto sempre de iniciar com o awake. O que é esse awake? A gente precisa prestar atenção nas coisas que estão acontecendo ao nosso lado. E aí, como que a gente pode usar tudo isso a nosso favor? Então, por exemplo, eu mostrando esse awake aqui, eu vou aqui no meu escritório, estou sentado e vou conversar com vocês em chinês. Só que, na verdade, isso aqui não sou eu. Na verdade, esse modelo foi treinado para que pudesse falar em chinês. Vamos dar uma olhada. 开展工作的历史，由于与之升级相比具有上述优点，并且在未来20年非洲航空旅行需求与即将翻一番的情况下 ，MTC 有兴趣首先购买100家 Olha que interessante, né? Quer dizer, eu não falo chinês e mesmo assim consigo ter esse avatar falando aí comigo. O que acontece? O que a gente precisa prestar atenção? Quando a gente olha o que está acontecendo no mundo, a gente olha aqui essa curva, essa é uma curva de adoção. Essa curva de adoção faz o quê? Ela mostra que quando a gente começa a lançar as empresas, ela tem primeiro os visionários, que nem você pega, por exemplo, o Apple Vision Pro, ele está logo no comecinho dessa curva. E depois ela sobe, e aí você tem um grande abismo. Quando que acontece com esse abismo? Esse abismo é quando você vai ganhar o público de uma maneira geral. Então a gente pode dizer que o Apple Vision Pro, por exemplo, já é mainstream? Ainda não. Ele vai ter que passar pelo abismo. Em outras palavras, ele vai ter que estar disponível para todo mundo ali em cima disso. Só que acontece, quando a gente olha isso, o mundo achatou. Antes, eu podia ter nessa curva aqui, eu podia passar horas, na verdade, anos aqui dentro que estava tudo certo. Você quer ver um exemplo que interessante? Quem aqui usava o iFood antes da pandemia? Levanta a mão. Você vai ver algumas pessoas. Agora, fica com a mão em pé. Pergunta que eu faço, pelo menos 2 vezes por semana. Aí já poucas pessoas. Só que o iFood já tinha recebido $500 milhões de investimento e já existia há 6 anos. E com esse achatamento da curva, a gente não tem mais essa possibilidade. A coisa ficou muito mais rápida. Então você não pode passar mais 6 anos, entendeu, aguardando o seu mercado acontecer. Então a gente começa a ver que uma série de disrupturas e coisas vão acontecendo, por causa disso. E a gente tem que mudar a nossa forma de ver as coisas. Quando eu olho essa curva aqui, essa curva do Gartner, ela diz o quê? Olha, isso aqui é quando uma tecnologia sobe, ela alcança o seu pico, depois que ela alcança o seu pico, o que ela faz? Ela cai. Então, vocês lembram do metaverso, por exemplo? O metaverso foi isso. Ele alcançou o pico, todo mundo só falava de metaverso, agora caiu. Inclusive, o Facebook, a Meta, mudou de nome. O Facebook mudou de nome para Meta. Se ele não tivesse um negócio muito bom, ele teria quebrado. A gente sabe que ele perdeu aí 300 bilhões, basicamente, nisso. Então, quando eu junto essas duas curvas, eu percebo o seguinte, olha, lá em cima eu tenho o que agora? Eu tenho o ChatGPT. Óbvio que ele vai vir para essa curva também. E quando você aposta tudo isso, ela cai bem no abismo. Mas significa que o ChatGPT não vai funcionar? Não, muito pelo contrário. O que está dizendo aqui é o seguinte, a gente precisa ter parcimônia, a gente precisa entender como que esse negócio funciona. Porque o ser humano, ele tende o quê? A fazer só ações de curto prazo, não quer olhar no longo prazo. Então, se não funciona no curto, ele para de usar. Então, ele tem que estar atento às curvas também. Olha, a IA generativa está aqui em cima. E aí, para que a gente possa entender dessas tecnologias de uma maneira um pouco melhor, é o seguinte, até a convergência de tecnologias cria tecnologias novas. Se a gente olhar esse gráfico aqui, isso aqui é em porcentagens do PIB, quando uma tecnologia nova entra na sociedade. Então, por exemplo, estou olhando aqui o motor a vapor, ele adicionou 3 pontos no PIB do mundo, com esse tipo de tecnologia. Se vai pegar aqui a eletricidade, foi um negócio gigantesco. E olha o que a gente está passando agora, esse pico gigantesco. Por quê? Porque são muitas tecnologias se combinando. Então, por exemplo, quando a gente olha um gráfico desse daqui, você vai perceber que tem tecnologias que vão acontecer, por exemplo, Money 2.0 vai acontecer daqui 10 anos. Só que o que acontece? Essas tecnologias se combinam. Quando elas se combinam,
eu tenho um negócio novo, eu tenho um fenômeno bem interessante. Porque aquilo que acontecer daqui a 10 anos, acontece daqui a 2 anos. E por que acontece daqui a 2 anos? Porque a combinação das tecnologias é muito mais poderosa do que a tecnologia sozinha. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu fiz biologia, tem uma pessoa que fez ciência da computação. Cada um impacta o mundo do seu jeito. Agora, tem uma terceira pessoa que fez biologia e ciência da computação junto. Ele faz o quê? Engenharia genética. E aí, quando a gente pega a engenharia genética aqui, ela é muito mais poderosa do que a biologia ou a ciência da computação sozinha. Então, a gente tem que prestar muita atenção nesse processo. Aí eu falo para vocês uma coisa, legal, então eu estou criando novas tecnologias muito mais poderosas, que acontecem cada vez mais rápido, mas obviamente que eu trago junto comigo algumas consequências de tudo isso. Então olha que interessante, se você pegar essa foto, é aqui em 1900, Quinta Avenida, Nova York. Só tinha um carro aqui, ó, que vocês podem ver. Todo o resto é carroça. 13 anos depois, só tinha carro. Tá? O que significa? Pô, uma mudança completa em cima de tudo isso. Aí eu vou fazer uma coisa com vocês. Vou trazer uma tecnologia nova e vou convidar vocês a investir comigo nessa tecnologia. Só que essa tecnologia ela vai mudar o mundo completamente. Ela vai abrir múltiplos mercados que vão gerar receita. Qual que é o problema? Ela vai matar 1 milhão de pessoas por ano. E não vai matar de uma forma normal, não. Vai ser uma forma horrorosa que vai morrer. Pergunta que eu faço para vocês. Levanta a mão, quem investiria comigo nessa tecnologia? Poucas pessoas, né? Ou ninguém. Que tecnologia que é essa? O carro. O carro mata 1 milhão de pessoas por ano. Tá? E o carro abriu uma série de mercados. Veio a indústria de peças. Depois da indústria de peças veio o quê? Veio a indústria de estradas, depois veio com a indústria de estradas, nasceu o turismo. E olha, ninguém de vocês aqui seriam donos da Land Rover, do Aston Martin, olha que interessante, né? Óbvio que eu induzi vocês ao erro no momento que eu falo que morre 1 milhão de pessoas por ano, mas tecnologias novas trazem consequências, e a gente precisa entender como lidar com isso. Pergunta que eu faço para vocês é, por que a gente não aprovou cinto de segurança antes? Por que a gente permitiu estrada de mão dupla? Então, são essas coisas que a gente precisa prestar atenção. Quando a gente está falando de inteligência artificial, é exatamente isso que está acontecendo. E o ser humano tende a o quê? Mesmo com esse processo todo, ele ainda duvida da tecnologia, né? Esse anúncio que vocês estão vendo aqui é para mostrar que o cavalo era melhor que o carro. Né? O cavalo não precisava de gasolina, o cavalo ele se alimentava, né, em qualquer lugar, ele era seu amigo. E tanto é que para provar que o cavalo era melhor que o carro, que nesse vídeo foi feita uma corrida entre o cavalo e o carro. Olha que interessante. The growing feud between horse owners and auto owners often erupted in match races. On such occasions, Dobbin frequently made his rival look sillier than ever. No one had invented the automobile. It had just grown like Topsy over the years, the work of many men. Early models weren't built for speed. If they got you where you wanted to go, that was miracle enough. Dobbin breezed home to... Então, levava a triunfo e desilusão para a indústria de carro, né? Não foi tão bom. O carro acabou ganhando. A parada foi passando depois de 3 décadas. O animal principal, meio de transporte, deixou de ser desejado pelas pessoas. Esse foi apenas o começo. Mesmo o cavalo ganhando, todo mundo foi ver o carro. Por que isso? Inovação vende. Então é muito importante, quando a gente está falando de inovação, ela vende. Então, vamos começar a combinar tecnologias que nem eu fiz com relação à biologia, né, e à ciência da computação. ChatGPT. O que é o ChatGPT? É uma combinação de tecnologias. Eu tenho redes neurais aqui, que já existia há bastante tempo. Processamento de GPUs, que é novo. Né? A NVIDIA começou aí há pouco tempo que ela conseguiu ter um nível de processamento para processar o quê? Um LLM, um Large Language Model, que também tem 3, 4 anos. Né? E eu junto isso com dados sintéticos, eu começo a ter alguma coisa muito mais poderosa. E o interessante é que essa combinação de tecnologias faz com que? Faz com que eu tenha, por exemplo, um mercado de 1,3 trilhões.
Era um mercado que não existia aí há 2 anos atrás. Então, a gente começa a olhar como que é importante, né, a combinação de tecnologias no meio de tudo isso. Então, quando eu falo, por exemplo, de Money 2.0, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que existem algumas mudanças tecnológicas acontecendo. A primeira mudança tecnológica que a gente vê é que a gente vive numa internet de ação. Eu vou no Google e faço uma busca e recebo aquela informação. A gente está mudando de uma internet de ação para uma internet de automação. O que isso quer dizer? Eu vou ter agora um agente, que eu vou fazer essa pergunta para esse agente já vai resolver todos os problemas que eu quero e vai até se antecipar à minha necessidade. E como eu vou ter negociação entre agentes, eu tenho a internet de valor, que vai fazer o quê? Com que a gente consiga cobrar tudo isso no mundo inteiro. Então essa mudança de tecnologia começa a trazer algumas coisas. Então se eu olho na internet da informação, eu vejo aqui sites, busca, celular, vídeo, é o que a gente conhece, tá? A internet de hoje, que ainda é muito grande. Se eu venho para a internet da automação, eu começo a ver modelos de LLM, agentes autônomos, robôs de LLM, dados sintéticos, Reasoning AI, que é o que está agora crescendo. E no meio de tudo isso, eu tenho internet de valor com todas as tecnologias como blockchain, distributed ledger, DAOs, etc., que a gente vai começar a ver disrupturas, como, por exemplo, uma moeda de um banco central, Drex, como um CDBC. Então, quando começa a juntar tudo isso, olha que interessante. Se eu puxo aqui do lado o BaaS, é um mercado de 1,2 trilhões, Bank as a Service. Se eu venho aqui no meio, tokenização, o mercado de 16 trilhões. Se eu olho ali do lado só AI generativa, o mercado de 1,3 trilhões. Em outras palavras, essas combinações de tecnologias vão gerando novos mercados, e esses novos mercados começam a o quê? A trazer oportunidades para a gente. Então, às vezes a gente olha e fala, poxa, está acabando a oportunidade. Depende. Nessas combinações, essas oportunidades estão aparecendo muito. Então, quando eu falo de Money 2.0, eu começo a olhar diferentes oportunidades acontecendo. Então, vamos desmembrar isso aqui um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho de BaaS, vou falar um pouquinho dos agentes de internet e vou falar sobre RWA Token, que é o quê? É token de ativos reais. Então, vamos lá. Quando eu pego um BaaS, o interessante do BaaS é o seguinte, eu tenho aqui, né, o meu legado, eu crio as APIs aqui dentro e em cima dessas APIs eu construo experiências, tá? Então, basicamente, eu construo uma experiência específica dentro do meu banco, da minha empresa, da minha instituição financeira, e o que eu não tiver de APIs específicas, eu venho no mercado e pego as APIs que eu preciso e crio a experiência que eu quero e crio o produto que eu quero. Então, com o advento das plataformas, né, e no caso do mercado financeiro do BaaS, ele permitiu o quê? Que eu conseguisse construir experiências para o ser humano de uma forma muito mais rápida. Só que ainda eu estou preso ali na internet da informação. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo agora é que a gente tem a parte de inteligência artificial entrando muito rápido em cima de tudo isso. Então, por exemplo, aqui que vocês estão vendo é o quê? É como que o algoritmo funciona. Então, eu estou vendo o TikTok, estou com o Instagram, toda vez que você usa esses aplicativos, eu estou recebendo sinais. Então, por exemplo, quando você abrir o aplicativo, a geolocalização. Aí eu pego o tipo de imagens que você clicou, o tipo de mensagens que você clicou, ou que você deu like, ou que você mandou para o seu amigo. Aí o que os amigos dos seus amigos clicaram. E aí por aí vai. Então, eu tenho uma conta grande no meio de tudo isso, que funciona mais ou menos assim. Eu tenho sinais que eu captei, então eu vou captar mais de 200, 300 tipos de sinais, coletei esses dados, treino o modelo, filtro, personalizo e entrego. Então o que significa? Significa que se todo mundo aqui abrir o Instagram agora e fizer um swipe para cima, é praticamente impossível que eu tenha um feed igual ao outro. Por quê? Porque o feed é decidido no momento que você abre o teu aplicativo. Então, o Instagram não sabe o que vai te mostrar. Ele vai fazer essa conta no momento que você abre o aplicativo. E o mais interessante, o que é? É que ele vai aprendendo com você e toda vez que você vai fazendo isso, ele vai tentando melhorar o teu CTR, o teu engajamento. Por isso que tem tanta dopamina em cima desse negócio todo. Então, se eu coloco essa parte de algoritmos, e se eu coloco, por exemplo, uma infraestrutura de inteligência artificial, isso aqui é um exemplo de um foundation, né? O foundation da Stock, que é uma empresa que faz foundations para inteligência artificial, eu tenho os dados aqui dentro,
eu coleto esses dados do meu data pipeline, né, trabalho os dados, uso os serviços de inteligência artificial aqui, como o exemplo que eu mostrei, o algoritmo que vocês viram aqui agora, e entrego diferentes soluções. Então, olha que interessante. Se eu misturar esse negócio todo, eu tenho, de um lado eu estou gerando APIs, tá, dentro do meu legado e pegando APIs no mercado, só que eu estou trabalhando esses dados numa infraestrutura de AI usando algoritmos, eu conheço muito bem o meu cliente e eu gero um produto. Sabe o que significa? Que mudou completamente a forma de fazer software. E ela é muito mais poderosa. Significa que eu vou poder ter um banco, por exemplo, e esse banco, ele funciona como se fosse o Instagram. Quer dizer, eu tenho dados no meio de tudo isso. Eu tenho as APIs e a interface do usuário. Conecto todo esse negócio. E quando eu faço isso, eu posso ter, por exemplo, imagina que eu abri o meu banco. Se alguém tem um banco aqui, sei lá, Itaú, Bradesco, qualquer banco. Se a gente abrir o aplicativo, todos são iguais. Tá? Agora eu vou poder ter um aplicativo diferente no momento que eu uso esse tipo de tecnologia. Eu vou abrir e ele vai fazer uma conta e vai falar, Guga, essas são as contas que você tem que pagar hoje. Guga, você costuma toda quarta-feira almoçar nesse lugar, vou fazer uma reserva e se você usar o cartão tem 10% de desconto. Vou para cima, olha Guga, tem um amigo teu aqui perto, posso convidar ele para ter o mesmo benefício? E por aí vai, e esse banco, essa instituição financeira vai pegando todo o consumo sendo gerado ali. E aí, obviamente, que as pessoas que trabalham nesse tipo de empresa mudam. Essa é a forma tradicional. Eu tenho aqui os executivos, né? Eu tenho o management e as pessoas trabalhando. E agora a gente vai passar a ter os copilots, né? Quer dizer, eu tenho menos pessoas e eu tenho os copilots trabalhando com dados e realmente fazendo esse trabalho todo. Então a mudança não é só técnica, a mudança também é organizacional. Se você tem tudo isso junto, você tem um negócio novo funcionando. E aí a gente começa a entender. Eu sou uma empresa que usa tecnologia como enablement, como por exemplo a Macy's, ou tecnologia como Core Capabilities, como por exemplo a Amazon. Tá? Então a Amazon faz o quê? Data-based products. Com isso ela cria novos modelos de negócio. A Macy's não consegue fazer isso. Então a gente tem que estar atento a essa mudança, porque ela é muito forte do que tem aqui hoje em dia. Então legal. Dito tudo isso, vamos dar o outro passo. Aqui eu estava falando de internet da informação. Vamos agora para a internet autônoma. Vamos falar um pouco de agentes. Então, olha que interessante o que está acontecendo no mundo. O Harari já vem aqui e diz que, olha, a inteligência artificial vai hackear o sistema operacional do ser humano. Por isso que estão se chamando de Cognitive OS, quer dizer, o sistema operacional do ser humano. Só que já foi hackeado o sistema operacional do ser humano antes. Ele foi hackeado lá no século XV com a invenção do livro, né? Na verdade com as impressoras. Então, olha a diferença de quem lê livro e quem não lê no século XV. É brutal. Eu hackeei o meu OS cognitivo. Depois veio a mesma coisa no século XIX, com telefone e rádio. Depois veio com filme e televisão. Depois veio a internet. Aí veio o celular e agora temos a IA generativa. Então a gente está tendo esse hackeamento. Por que ele existe? Porque a IA generativa funciona por prompts. Então eu converso e eu manipulo a inteligência artificial da forma com que eu converso com uma pessoa. Isso significa que eu vou democratizar esse modelo. E para que a gente possa entender o modelo, um LLM é importante, porque vai ter uma guerra fria para quem vai dominar os principais modelos. Então hoje você treinar um modelo é uma vantagem competitiva. E como que funcionam esses modelos? Eu pego o GPT-4, ele tem lá 1 trilhão de parâmetros, 1 trilhão de tokens. Imagina que o token é uma palavra. Tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu pego lá toda a enciclopédia, todos os livros do mundo, vou treinar o modelo. O modelo tem que fazer uma única coisa. Ele tem que descobrir qual que é a próxima palavra. Então eu tenho aqui, né, por exemplo, uma frase. Eu vou para Campos do Jordão e vou jantar um fundi. Eu vou para o Guarujá e vou jantar um peixe. Se eu tiver a palavra Campos do Jordão e jantar, fundi é mais relevante. Então, estatisticamente, eu tenho que descobrir qual é a próxima palavra. Agora, de uma frase dessa é fácil. O LLM vai fazer aí 32 mil vezes para trás esse negócio. E para fazer isso, eu preciso usar as redes neurais. Então, eu vou abrindo esses nós de redes neurais e vou treinando o modelo até ele entender estatisticamente qual que é a próxima palavra que eu vou mostrar. E no momento que eu faço isso, o que acontece? Eu consigo pegar aquele modelo, eu consigo classificar, extrair, resumir, gerar coisas novas. Então, se você treina um modelo seu, né, em cima de um dado específico, você tem esse poder todo. Agora,
O interessante é que tem vários algoritmos que trabalham nisso. Se eu pego o algoritmo de modelo transformativo, o que ele faz? Eu tenho uma base de dados, treino essa base de dados, eu peço para ele gerar algo. Então, uma base de dados de imagens de atores de Hollywood. Quero gerar um novo ator de Hollywood. Então, o algoritmo gerador gera. Aí, o que acontece? Eu tenho um algoritmo discriminador que ele vai falar, isso aqui está legal? Tá. Se está legal, fica. Se não está, gera de novo. E ele fica fazendo isso ali bilhões de vezes. Então, o que acontece? Quando você mistura tudo isso, né, tem aqui a base de atores, ele vai gerando, e o que acontece? Eu gero, por exemplo, o meu próprio ator. Então, eu poderia treinar esse modelo com todos os principais atores de novela do Brasil que foram mocinhos, ou os atores que foram bandidos. Né? E aí, obviamente, se eu uso isso no meu call center, né, ou como suporte, se eu coloquei o mocinho, automaticamente você vai ter um rapport positivo. Olha que interessante. E vocês viram falando no começo, né, da apresentação em chinês, quer dizer, você não consegue nem perceber mais o que é o que não é. Outro modelo interessante é o de diffusion. O que o modelo de diffusion faz? Eu pego uma imagem, decupo ela até o último pixel e reconstruo a imagem. Então eu pego 1 milhão de imagens de cachorro, faço isso, aprendi o que é um cachorro. Aprendi o que é um gato, o que é um cavalo, venho no modelo e falo, eu quero um cachorro em cima de um gato, ele faz um cachorro em cima de um gato. Agora, o pulo do gato é o seguinte, a gente está falando de texto, estamos falando de imagens, estamos falando de vídeo, estamos falando de som, tudo isso podem ser tokens. Só que, na verdade, eu posso criar um humano digital e ele pode ser um token. Eu posso criar uma proteína, ela vira um token. Eu posso criar um joelho robótico, eu treino um modelo com todas as possibilidades do joelho e eu crio um joelho robótico, ele é um token. E quando eu vou fazer um robô, vou fazer alguma coisa, eu vou olhar todos os tokens que foram criados, que são joelhos que vão se combinar, ou proteínas que vão se combinar. Isso é muito poderoso. A gente está entrando num mundo agora, nesses treinamentos dos modelos, que vai mudar por completo. Porque não é só texto. Né? Aí tem DNA, aí tem proteína, tem moléculas, tem vídeo, tem uma série de coisas que a gente pode treinar com os LLMs agora, no momento que a gente vai criando esses tokens em cima de tudo isso. Então, legal. Agora que vocês ficaram craques em o que é um agente, então eu tenho lá um modelo de linguagem com algoritmo, né, com rede neural, gera um agente. Então, imagina, por exemplo, um agente hoje, para ficar mais fácil, imagina a Siri. Imagina a Siri com chat GPT conectada, né, na tua casa, em todos os lugares. Então, eu vou fazer um cenário para vocês. Eu treinei o meu agente, o agente do Google, com todos os dados do Google. Aí a Nestlé treinou o agente dela, com todos os dados dos produtos da Nestlé. A DASA treinou o agente dela, com todos os dados. Aí eu viro para o meu agente e falo o seguinte, ô Guga, eu quero comer um sucrilhos, quero que você compre um sucrilhos que seja saudável para o meu biotipo. Aí o meu agente vai falar com a agente da DASA, tá? E vai perguntar para o agente da DASA, olha, me dá as informações do Google aqui. Ele vai pegar essas informações, vai conversar com a agente da Nestlé, vai entregar as informações que precisa para fazer os sucrilhos. O agente da Nestlé vai fazer os sucrilhos que precisa, tá? E vai pedir para entregar para mim. Todo esse processo foi feito com robôs. Não foi feito comigo, não fui eu ligando para cada um deles, não teve intervenção humana. Foram LLMs se conversando entre si. Então a gente vai ver o quê? Esses LLMs se conversando com uma moeda digital no meio do caminho, pode ser o Drex, pode ser um Bitcoin, pode ser um RWA, que tem o seu smart contract, que vai o quê? Toda vez que eu faço uma transação, ele debita do wallet. Isso vai acontecer. Então a gente vai ver uma mudança drástica, né, no modelo, quando eu vejo uma arquitetura dessa funcionando. Né? Tanto é que se você pegar, por exemplo, a Amazon está querendo fazer isso. Né? Qual que é o objetivo da Amazon? Entregar um produto que você precise, antes de você precisar, debitar no seu cartão de crédito sem a sua autorização e você achar o máximo. Tá? Então, se eu venho para se eu venho para o Alexa e falo, Alexa, qual que é o melhor carro para eu comprar? Ele vai falar para mim, olha, é esse carro, qual que é o melhor seguro, qual que é o melhor financiamento? É esse, é esse? Eu acredito, eu não vou saber qual foi o banco que fez isso para mim. Tá? Então, o que significa? Quando esses agentes começarem a crescer, a gente vai começar a migrar das marcas que a gente confia para os agentes que a gente confia. Pensa no Waze. O Waze é um trusted agent. Mesmo quando você vai no caminho, que você acha que ele fez o caminho errado, você confia nele, porque ele acertou muitas vezes. Né? E isso está acontecendo na Amazon. Né? Ela quer te entregar esse produto, olha o que ela está fazendo, uma fechadura que permite que o entregador vá na sua casa e entregue o produto dentro da sua casa. If you're not at home, with Amazon Key, you can get your packages delivered just inside your door.
com a Amazon, que você pode ter os seus produtos dentro da sua casa. Você tem notificação em tempo real, você vê a entrega sendo feita, ou revise um vídeo da entrega depois de ser completo. Tá? Eu estou indo para casa, esqueci de comprar o leite do meu filho, aí eu chego em casa, estou cansado, quando eu abro a geladeira, a Amazon entregou o leite. E debitou no meu cartão de crédito. Pergunta que eu faço aqui para a plateia, quem aqui se tornaria essa transação? Ninguém, né? Então imagina a Amazon fazendo milhões de transações por segundo. O agente da Amazon fazendo milhões de transações por segundo. Quando a gente vem para o mercado de RWA, olha que interessante que é. Então quer dizer, eu cruzo tecnologias, blockchain, os Real World Assets Tokens, AI, as CDBCs. Quando eu começo a criar tudo isso, começo a ver um mundo novo. E esse mundo novo, o que a gente pode ver? Você compra um imóvel, ele é ilíquido. Você tem uma empresa, ela é ilíquida. Né? Então eu venho aqui na Jusesp e abro uma empresa. Eu venho no cartório, tenho um imóvel. Eu compro uma ação, eu preciso da CVM que regula, a SEC nos Estados Unidos, quero comprar euro, quero comprar milho. Cada um é diferente. Pergunta, eu consigo trocar entre eles? Não. São ilíquidos. Então o que eu faço? Isso aqui vale R$1 milhão, eu faço 1 milhão de tokens a R$1. Isso aqui vale 2 milhões de reais, eu faço 1 milhão de tokens a R$2. E transaciono tudo isso na mesma plataforma. O que significa? Significa que eu vou conseguir trocar dentro do meu wallet um pedaço de imóvel que me dá um determinado rendimento, do Empire State, por exemplo, que tem um rendimento, com um pedaço, né, de uma empresa, com um pedaço de uma ação da Petrobras ou uma ação do Google. E eu vou poder negociar tudo isso. Hoje, a gente ainda usa as exchanges para fazer isso. Com as moedas digitais dos bancos centrais, qualquer banco, qualquer instituição financeira vai poder fazer essa transação. Aí é isso, obviamente, que traz o tal dos 16 trilhões, né, para o mercado, né, de dólares, que eu vou tornar esse mercado líquido gigantesco. Então é muito interessante de ver tudo isso acontecendo. Então não sei se vocês viram recentemente, eu peguei e falei o seguinte, vamos usar essa vantagem competitiva, e o que eu fiz? Eu criei um token que tem um portfólio de empresas lá dentro, e que não se comunicavam entre si, e esse token vai ser listado agora no mercado Bitcoin, num valor de R$100. Quem aqui poderia comprar, por exemplo, um token desse? Não existia, você tinha que entrar ou em Venture Capital, né, ou você teria que entrar em outro meio, mas muito difícil de investir, por exemplo, numa empresa de nanotecnologia, numa empresa de inteligência artificial, aqui pelo celular. E depois você não quer mais, você entra e vende. Então esse é o poder, por exemplo, né, de um RWA token. Inclusive, tem uma coisa legal, né? Quando você pega essa moedinha, que eu tenho ela aqui comigo, ela está aqui, ela tem um NFC e você consegue carregar o teu portfólio aqui dentro e põe no bolso e leva um portfólio de startups, por exemplo. Então eu trouxe esse exemplo mais para a gente entender o poder de tudo isso que a gente tem pela frente. Então, pessoal, para terminar, para quem quiser saber mais, ter mais informações, é só bater o QR Code aqui, né, nesse QR Code. E eu espero que vocês tenham gostado aqui da palestra, sendo feito de forma virtual aqui dentro, né, porque foi muito bom para mim ter uma audiência maravilhosa que nem essa. Então, muito obrigado, pessoal, muito obrigado por ter todos vocês aqui.